tudo bem? Me chamo Jaqueline e gostaria de te convidar para conhecer a minha história. Este ano eu tive que fazer uma cirurgia chamada conização. Eu descobri que eu teria que fazer cirurgia e tirar um pedaço do colo do meu útero, que a cirurgia de conização é a retirada de um fragmento do colo do útero em formato de cone, por isso o nome conização. Quando eu descobri que eu teria que fazer essa cirurgia, eu fiquei desesperada. Eu tenho 21 anos e o meu maior sonho na vida é ser mãe. Saí de lá desesperada, sem cabeça, sabe, respirando fundo, pensei, meu Deus, e agora? Fui pra internet, como todo mundo faz e é muito comum hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil você compartilhar experiências e tal. Procurar sobre como era a conização, eu encontrei muitos médicos falando sobre o que é, quanto tempo durava a recuperação, tal. Só que eu não encontrei nada do que acontecia depois. Então eu me tranquilizei quanto à cirurgia em anestesia geral, eu dormi durante o procedimento todo, eu fui para casa no mesmo dia, a minha cirurgia aconteceu de manhã e à noite eu já estava em casa. A recuperação demorou 40 dias, assim, para poder fazer esforço. Só que, como eu sempre tive muita vontade e ainda tenho muita vontade de ser mãe, eu falei, caraca, e agora? O que é que vai acontecer? Será que eu não vou poder ter filhos? Será que vai ser difícil? As perguntas como as minhas, por exemplo, quanto tempo depois da conização dá pra engravidar? É uma gravidez segura? Primeiro de tudo, cada caso é um caso. Ela é especializada em cirurgias menos invasivas. É uma pessoa maravilhosa, me tranquilizou em todos os momentos, tirou todas as minhas dúvidas. Até então, eu descobri uma inflamação mais ou menos na metade do ano. Como era uma inflamação pequenininha e tal, pela minha idade, a doutora disse assim, vamos acompanhar para ver o que acontece. Foi uma colposcopia com biópsia, então a gente fez o exame de todo o colo uterino, a gente tirou pequenos fragmentos para biópsia e veio que eu estava com uma lesão de baixo grau. Tudo bem, a doutora disse que pela minha idade o meu organismo por si só poderia trabalhar sozinho e matar a infecção, certo? A inflamaçãozinha. Só que teria que fazer o acompanhamento de 3 em 3 meses pra gente ver se evoluía, se limparia e tal. Aí, 3 meses depois, eu voltei lá, que foi no começo de agosto, pra gente repetir o exame de colposcopia, certo? E aí eu sentei na mesa dela, ela abriu comigo o exame e a gente levou um susto, porque em 2 meses tinha ido de grau leve para gravíssimo. Ou seja, estava evoluindo muito rápido e a gente precisava tomar uma atitude rápida. Foi então que ela falou, você vai precisar fazer a cirurgia, porque quando eu comecei a tratar, ela me disse da possibilidade e tal. Ela me explicou tudo certinho. E aí a gente foi pra cirurgia. E aí, na consulta antes da cirurgia, eu fui mais calma, então eu consegui perguntar, tirar dúvidas e tal. Foi aí que ela me disse. Eu perguntei, quanto a engravidar? Como será depois? Vai ter risco? Porque na internet o que você encontra é uma gravidez de alto risco. Porém, se acontecer de o colo não aguentar, existe um procedimento chamado cerclagem, que ajuda a segurar nesses casos, mas isso vem depois. Enfim, não necessariamente seria uma gravidez de risco. Há um pouco de mais de chance de você ter que ter um cuidado maior, um acompanhamento maior, seria um pouco mais de acompanhamento, um pouquinho mais de cuidado, esse tipo de coisa. Eu fiz a minha cirurgia no dia 11 de setembro de 2019. Passei 40 dias em repouso pra não ter sangramento, pra conseguir cicatrizar tudo direitinho e tal. E
agora, no início de dezembro, eu vou voltar na minha médica pra gente repetir a biópsia e a gente ver se o problema realmente foi embora ou se ele voltou. Porque quando a gente fez a cirurgia aí, o pedaço do colo que a gente retirou, na biópsia já estava limpo, ou seja, já não estava mais ali. Então, agora em dezembro eu volto. E quando eu fiz a minha consulta no pós-operatório, que eu voltei pra falar com ela disse que me aconselhava a ter um bebê o mais rápido possível, porque ela sabia que estava nos meus planos. Quando eu comecei a tratar com ela, eu disse que eu queria muito ser mãe, então ela me aconselhou, porque se o problema voltar, ou se voltar muito mais agressivo, a gente teria que ir para um outro tratamento e tal. Então ela disse pra mim que ela me aconselharia a engravidar o mais rápido possível depois que eu estivesse bem, certo? Porque depois que você faz uma cirurgia de conização, você tem que esperar de 4 a 6 meses pra você poder engravidar, pra não ter risco nenhum, pra já ter cicatrizado tudo direitinho, certo? E pra resumir, porque eu já falei muito, eu quis vir aqui para todo mundo que passou por isso, para todo mundo que procurou e não tem nada. Eu queria convidar você a descobrir junto comigo o que acontece daqui pra frente, porque eu e meu marido, a gente sempre teve o plano de ter outro bebê, porque ele já é pai de uma mocinha linda que eu amo de paixão. Lógico, não seria pra agora, seria pra daqui 7 anos. Mas as coisas acontecem como elas têm que acontecer, algo que eu acredito muito, que nada acontece fora de época, tudo tem seu tempo para acontecer. Então, se tudo isso aconteceu, tinha algum motivo, tinha algo que a gente precisasse aprender, ou era para ser agora. Então, aconteceu tudo isso e tal, e eu quero compartilhar o que acontece depois da cirurgia, que é o que eu não tive, que é o que eu não encontrei, que é o que me deixou assim, tá, e agora? Então, eu queria dividir com vocês o que vai acontecer daqui pra frente, eu queria compartilhar com vocês o que vai acontecer quando eu voltar ao médico, quando eu repetir o exame, pra ver se tá tudo bem, pra ver o que acontece, e se eu for liberada pra começar a tentar no ano que vem, eu gostaria de convidar você que tem dúvida, você que tá com medo, você que também não sabe, a me acompanhar pra gente descobrir juntas o que acontece depois. Se tiver que ser, vai ser, e se não tiver que ser, a gente vai descobrir juntas. Então, era isso que eu queria explicar pra vocês, o porquê que eu decidi criar um canal aqui, que foi realmente porque eu não encontrei nada sobre, e eu gostaria muito de compartilhar isso, porque não são todas as pessoas que sabem o que é uma conização, não são todas as pessoas que sabem o que acontece depois, que já viram alguém que ou engravidou, ou teve dificuldade, ou como foi a gestação, sabe? Então era isso que eu queria ter aqui, sabe? De acompanhar, de descobrir juntas, sabe? O que vai acontecer, para poder estar ajudando mais pessoas, outros de vocês que vão vir procurar sobre o que é uma conização, o que acontece, esse tipo de coisa. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo, quer acompanhar para ver o que acontece nessa história. Se inscreve aqui, vou deixar minhas redes sociais ali embaixo, porque é onde que a gente conversa mais, onde que eu tô sempre. E eu vou vir colocando aqui pra vocês o que for acontecendo, vocês vão estar sempre a par. Pra quem tiver dúvida e não se sentir desamparada, não achar que foi só com você, não achar que é o fim do mundo, como eu cheguei a pensar que fosse, então eu te convido a acompanhar essa história comigo. Um beijo!